17 de abril de 2022. Interessante o que está acontecendo hoje. Ontem, dia 16 de abril, 15 de Nissan, já começava a ridicularização, o escarneio, a desmoralização e as agressões contra o Romilson Ferreira da Silva. Porque ele já desde 2017 vem estudando, não profetizando, ele não é um profeta. Quem assiste os vídeos dele sabe que ele não é profeta. Ele é um estudioso e extremamente inteligente, em toda a sua humildade, seja no falar, no se vestir, no habitar. Ele é um homem inteligente. E mais do que nunca, um homem puro e honesto. E de lá para cá eu venho vendo pessoas que não conseguem reconhecer isso nele. Eles só esperam acontecer as datas que ele, através dos estudos extremamente coerentes, na minha opinião, na minha humildade e na minha ignorância, esperam chegar às datas para partir para a agressão e para destruir a personalidade e o caráter dele, a figura dele, o indivíduo. Aí fiquei me questionando, as pessoas, hoje eu percebo que estava todo mundo ligado nele, todo mundo ligado, mas todo mundo quieto. Uns outros ridicularizavam, faziam esses reacts que eles fazem, mas o que se percebia é que todo mundo, desde 2017, que eu tenho visto, e olha que eu tenho visto bastante vídeos que falam bem e falam mal do Romilson, 100% percebe-se que sequer assistiram vídeos dele. A gente percebe, né? Sabe que o que ele vem pregando e vem divulgando e vem interpretando desde 2017 não está em nenhum momento nesses reacts dessas pessoas que vêm falando mal dele. O que significa dizer? As pessoas criticam ele sem saber de fato e de forma profunda o que ele vem pregando desde 2017. Mas o que é interessante, desde 2017 eu recebia informações dele, apagava, não lia muito, até que ponto é o momento que eu comecei a dar maior atenção para ele. E na medida que eu comecei a dar atenção no conteúdo dos vídeos, eu comecei a perceber que ele começou a crescer. Ele começou a crescer, ele crescia em likes, em views e através de outros youtubers que divulgavam os vídeos dele. Em partes, fragmentados, pequenos vídeos ou vídeos na sua integralidade. Mas vários canais, a ponto dele ter se metido em confusão, literalmente, tenham-o colocado em muita confusão, porque só ele, até hoje, nunca monetizou nenhum vídeo dele. Ao contrário de muitos youtubers. Muitos não, todos. Para não dizer todos, quase todos, 90%, vai. Publicavam os vídeos dele e monetizavam os vídeos dele. Ele não. Desde 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, há 6 anos atrás, desde 6 anos, ele mesmo vem dizendo que ele recebeu de graça e por isso ele dá de graça. Mas ninguém ligou para isso, ninguém liga para isso, ninguém deu bola para isso. A única coisa que deram importância até hoje, desde 2017, foi as datas. As datas. Por que eu fiquei me questionando? A expectativa era que as datas dessem certo ou estavam esperando para elas darem realmente errada para criticá-lo? Porque ele pisou ele pisou firme nos argumentos, nas revelações que ele pregou até hoje. Ele deve ter incomodado muita gente, com certeza, com certeza. Se eu fizesse parte dessas denominações que hoje estão aí, de toda a história que nos passaram até hoje, eu ficaria incomodado, de fato. Mas ele foi corajoso. Ele foi em frente. Não ligou para escárnio, para críticas e tal. E hoje, dia 17, eu ouço um monte de gente. Pastores, que eu ouço também, porque gosto, admiro.
pastores que estão literalmente escarneando o Romilson Ferreira, porque por uma única razão, por conta de uma data que não se cumpriu por uma razão ou por outra. Mas não ligaram, não deram a mínima importância para o que esse moço vem pregando desde 2017. O conteúdo dos vídeos dele, as verdades que ele vem trazendo. Eu fico me questionando, é interessante, né? Às vezes as pessoas estão mais preocupadas em poder criticar uma pessoa do que entender o que ele transmitiu até hoje. E como é que eu me comportei de lá para cá? Eu vi os vídeos dele, eu não me conformava com a coerência, com a maneira de ele expor. Eu nunca aprendi tanto com as Sagradas Escrituras. Eu nunca reconheci tanto. Nunca a palavra do Criador me calou tão fundo no meu coração e na minha mente, na minha alma e principalmente no meu espírito. Nunca. Um cara de 64 anos, formado por 2 universidades, deve ser muito burro mesmo, né? Mas não, ninguém ligou. Ninguém ligou para as coisas que ele vem pregando. E basta marcar um dia, a coisa não acontecer e todos o humilhando, ridicularizando. Mas são interessantes pessoas que às vezes eu fico pensando, estavam tudo na torcida, mais dos crentes daqueles que acompanham o trabalho do Romilson. Mais do que aqueles que estão do lado do Romilson, entendem a mensagem dele, decodificam o que ele diz, concluem que é verdade o que ele fala. Mais do que esses, parece que esses outros estavam mais preocupados com as possíveis datas e marcações de datas do que essas próprias pessoas. Interessante, né? Não esperaram nem virar o dia. Ontem, dia 16, à noite, já tinha um monte de canais pipocando na internet, ridicularizando ele e aqueles que o seguem, aqueles que seguem o Romilson, como o Lucas, um cara puro, de bom coração, humilhando, falando mal. Parece que a história se repete, sem querer fazer uma analogia com o nosso Messias. Mas parece que a história se repete. Interessante. Mas eu queria só deixar um depoimento aqui, dizendo que o Romilson Ferreira é realmente uma pessoa especial. Um cara extremamente sensível. Um cara que mal português sabe falar, mas aquilo que sai da boca dele é tão grande, o conteúdo, a riqueza, o enlevo que a nossa alma fica. É verdade, olha lá. Minha cachorra está concordando comigo. Irmão Romilson, tem em mim um amigo e um irmão de fé. Acredito em você. Você foi levantado. Tenho certeza disso. A tentativa de marcar datas, ao contrário de que muitos pastores falam, nossa, está acabando com as pessoas, está destruindo as pessoas, está fazendo as pessoas levarem à loucura. Gozado, né? Para mim é o contrário. Para mim mostra cada vez mais de que realmente alguma coisa estava errada nos seus cálculos, porque eles vieram com tão grande embasamento e argumentos e documentos que ninguém apresentou até hoje. Todo mundo o refuta Romilson, mas ninguém apresenta o que ele apresenta. Ninguém apresenta. E ainda assim insistem de forma arrogante reagir contra o que o irmão Romilson fala. Eu não consigo entender, acho que é o sinal dos tempos. É por isso que crucificaram o Messias. Falaram a mesma coisa, sem comparar. E mesmo o próprio Romilson sabe o que eu estou dizendo. E aquelas pessoas que sabem o que eu quero dizer. Não há comparação com relação aos personagens, mas cabe uma comparação ao comportamento desses personagens, que são similares. E Yahshua veio para mandar um recado.
e pregaram ele na cruz. Imagina o que falaram dele, né? Exatamente o que está acontecendo com o Romilson. Ele teve coragem, falou um monte de coisa. O mais interessante, me lembrei agora. O nome de Yalcha. Ontem assisti um youtuber falando sobre que absurdo, Jesus Cristo, que Jesus Cristo, como pode, esse cara é um herético dizendo que Jesus, o nome Jesus é falso. Gente, a imagem do Cristo que a gente recebeu durante toda a sua história moderna agora, ela é falsa. Um homem de cabelos longos, loiros e olhos azuis não existe, é uma mentira. É uma mentira. Como é que um homem, um hebreu do deserto pode ser loiro, branco, de olhos azuis? Cristo não tinha beleza alguma. O compararam a uma raiz de uma terra seca. Ele era renegado. As pessoas, quando ele chegava, as pessoas levantavam e iam embora. Não tinha beleza alguma. Ninguém questiona isso. Questiona o nome, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Quem vendeu essa imagem do Cristo para nós ia manter o mesmo nome dele? Não, né? Acho que não tem muito sentido, né? Fazer uma imagem de Jesus Cristo completamente falsa. Aliás, o autor dessa imagem que a gente conhece, ele se refletiu nele mesmo. E parece que é parecido com o próprio cara que pintou a figura de Jesus Cristo que a gente conhece hoje. Esse homem. Nariz aquilino, boquinha fina, pelinha branquinha, olhos azuis, água, cabelos longos, lisos, loiros. Mas não, todo mundo aceita a imagem, mas quando surge alguém para nos falar o verdadeiro nome do Criador e do seu Filho, não, aí eu já não aceito. Bom, Romilson Ferreira, um cara que realmente eu admiro. Não pare, irmão, não pare. Precisamos das suas mensagens e da forma como você interpreta a Bíblia. Sabemos que você não é um profeta, mas um cara extremamente acessível. Um cara realmente conectado com o Criador. Porque quem assistiu os seus vídeos, e eu os assisti todos, não foi uma vez, duas, foram várias vezes, todos os vídeos eu assisti. Quem os assistiu por uma única vez sabe que você está falando a verdade. Sabe que o conteúdo das suas palavras e o conteúdo dos seus vídeos e os seus argumentos são verdadeiros. Fique em paz, irmão. Que Yal te proteja sempre agora. Você já disse para nós, aqueles que te acompanham, não vou dizer seguidor, porque eles vão, não, porque é seita. Seita do Romilson. É seita. Mas aqueles que te acompanham sabem o quão você é verdadeiro, quanto você é legítimo e honesto para com aqueles que os assistem e para com o Criador e o Messias. Não pare, irmão. Já estão te criticando pela possibilidade da sua ausência depois dessas datas, que são bem razoáveis também. Não cabe agora ficar aparecendo e dizendo um monte de coisas, vai ser só mais pérolas para porcos. Pérolas para porcos. Acho que cabe bem agora. Acho que é isso. Graça e paz, irmãos. Graça e paz, Romilson. Tamo junto, irmão. Maranata.